Nesse simulado, teremos questões de raciocínio lógico sequencial e também de lógica proposicional. Vamos lá. Questão de número 1. Questão de número 1 diz o seguinte: a sequência foi formada utilizando o conjunto de números abaixo. Temos aqui um conjunto de números e ele pede o quê? Ele pede o 393, número dessa sequência é igual a. Se não tivesse uma regra, aqui a lógica era contar os termos até o 393, mas existe uma regra, existe uma técnica de resolver esse tipo de questão. Essa é uma questão do tipo carimbo, que pode vir com palavras, figuras, símbolos. Aqui veio com números. Então, o primeiro passo que temos é encontrar o ciclo que se repete. Observa que o número começa aqui no 1, né? E vai seguindo. 1, 2, 3, 4, 5. Depois 4, 3, 2, 1. Depois volta a se repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. E vai, 1, 2, 3, 4, 5 e seguia, né? 4, 3, 2, 1 e ia seguindo. Então ele pede o número que representa a posição 393. Primeiro passo, identifica o ciclo. Qual o ciclo? É a parte que se repete. A parte que se repete, observa que vai aqui desse 1 até esse próximo 1. Ó. Vou circular aqui, ó. Vai desse 1 até esse 1. Eu vou contar o tamanho do meu ciclo. O primeiro passo é identificar o ciclo, o que se repete, vai do 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. E agora o próximo passo, o segundo passo, é identificar o tamanho desse ciclo. Qual o tamanho dele? Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei aqui, cada número desse aqui representa um número dessa minha sequência aqui que está se repetindo, meu ciclo. O próximo passo é você pegar a posição. Eu tenho aqui a posição 393, vou colocar ele aqui, vou pegar o 393 e vou dividir pelo tamanho do meu ciclo. O tamanho do meu ciclo é quanto? É 9, então vou dividir por 9, ó. Vai ficar 39 aqui dividido por 9, 39 dividido por 9 vai dar 4, 4 vezes 9, 36, para 39, 3, baixa o 3, ó. Agora 33 dividido por 9 vai dar 3, 3 vezes 9, 27, para 33, baixa 6. O quarto passo é justamente aqui observar o resto. O resto dessa minha divisão do ciclo, do tamanho do meu ciclo, é onde vai dizer a posição que vai estar o número correspondente ao número 393. Então o resto 6, ó, representa justamente esse valor aqui, ó. Eu tenho aqui o resto 6 e o resto 6 ele está representando o número 4. Pronto. Representando o número 4, a resposta do gabarito, letra B. Professor, mas se tivesse restado aqui 5, o resto seria 5? Correto. Se o resto dessa minha divisão aqui fosse 2, o número que correspondente seria o 2? Correto. Se o resto fosse 7, então o número correspondente seria o 3. Professor, se fosse resto 9, não ia ter resto 9 porque é uma divisão exata, então aqui seria um resto 0. Se eu tivesse resto 0, se tivesse completo essa minha sequência, então o número correspondente seria 1. Como deu resto 6, então a resposta é letra B, ok? Questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: considere a sequência numérica abaixo: 3, 10, 19, 30, 43 e 58. Qual o próximo termo dessa minha sequência? Olha só, pessoal, para encontrar o próximo termo de sequência numérica, eu preciso encontrar uma lei de formação. Vou colocar aqui representando uma lei de formação. Simplificando aqui, né? Deixando abreviado, uma lei de formação. Como é que funciona essa lei de formação? É como se eu fosse a um material de construção, por exemplo. Eu tenho aqui uma caixinha. E essa caixinha aqui, o elaborador quer que você encontre um padrão dela para você levar até a sua sequência. Você não consegue encontrar o próximo número da sequência se você não encontrar essa lei de formação. E essa lei de formação é a caixinha. Que caixinha é essa? É a caixinha que você vai transformar esse primeiro termo no 10. Eu vou transformar o primeiro termo no 10, ó. Eu posso fazer dessa forma, somar 7 unidades. Concorda? 3 mais 7 vai dar 10. Ok. É um
tipo de caixinha que o elaborador vai vender para você e você vai ter essa ideia. Como é que eu faço para encontrar o próximo termo se eu já encontrei o 10? Para transformar no 19? É só você fazer. Ó. Eu vou somar mais 9. 10 mais 9, 19. Para transformar no 30, a minha caixinha, eu tenho que pegar quanto? Eu tenho que somar mais 11. 19 mais 11, 30. Observa que essa lei de formação que eu estou fazendo aqui é uma lei de formação dos números ímpares. É os números ímpares. Ímpares. Pronto, é uma lei de formação. Eu comprei uma caixinha lá no meu material de construção que o elaborador queria que eu pensasse dessa forma, e a lei de formação válida para essa sequência é uma lei de formação dos números ímpares. Eu vou seguir, ó. Seguindo aqui, se eu cheguei até o 30, para eu transformar no 43, eu vou fazer o quê? O 30 mais 13. Por quê? Porque o 11 ó, é ímpar. O próximo número ímpar após o 11 é o 13. Então 30 mais 13, 43. Qual é o próximo número aqui para chegar ao 58? O próximo número ímpar vai ser o 15. Por quê? Porque 15 mais 43, 58. Então, qual é o próximo termo? Se eu parei até o 15, qual é o próximo número ímpar dessa minha sequência? Dessa minha caixinha que eu comprei dos números ímpares? É o 17. Pronto. Então, agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 58, vou somar com 17, que vai dar justamente o próximo número da minha sequência. Então, 58 mais 17 vai dar 75. 75 temos aqui na letra A, ok? Mas professor, como foi que o senhor chegou ao 75? Observa que a lei de formação válida, ele queria que você encontrasse essa parte somando os números ímpar. Peguei o 17 mais 58, deu 55. Mas como eu formei o 58? Foi o 15 mais 43. Mas como eu formei o 43? Foi o 13 mais 30. Como foi que eu formei o 30? Peguei o meu 11 e somei o 19. Como foi que eu formei o 19? O 9 mais 10. E como eu formei o 10? O 7 mais o 3. E isso seguia. Se eu quisesse encontrar outros termos dessa minha sequência, é só pegar o 75 agora mais quanto? Mais 19. Mas a questão pediu para encontrar só o próximo termo. Então o próximo termo dessa minha sequência aqui é 75. O gabarito dela veio como resposta a letra A. Questão de número 3. Questão de número 3 pede para analisar as frases. Eu tenho aqui 3 frases. O Rota está localizado em João Pessoa. O 2. Por que existem professores substitutos? O 3. Ele é um soldado operacional. E o comando da questão pede o seguinte: analise a alternativa correta. Então, observa que todas as alternativas aqui estão relacionadas ao conceito de proposições. Então, você tem que identificar entre esses 3 itens, qual dos 3 é ou não proposição. Olha só, o Rota está localizado em João Pessoa. João Pessoa, capital da Paraíba, tá certo. O Rota para você é o quê? Você não sabe o que é o Rota. Então, se você não conhece o que é o Rota, não sabe onde ele está localizado, se você conhece o Rota, se você sabe se ele está localizado em João Pessoa ou em qualquer outra cidade, isso aqui pouco importa. O que ele quer é justamente saber se você sabe o que é uma proposição. E proposição justamente é uma declaração, é uma sentença declarativa que tenha verbo e tenha um sentido. E ela possa ser, a gente pode ter o valor lógico dela. Para alguém pode ser que tenha um valor verdadeiro, para outro pode ser que tenha um valor falso, mas ela pode ser valorizada, ela pode ter um valor lógico dentro da análise proposicional. Então, esse conceito aqui, Rota está localizado em João Pessoa, isso aqui realmente está correto, é uma proposição, ok? Agora, por que existe professor substituto? Lembra lá que sentenças interrogativas, sentenças exclamativas e sentenças imperativas não são proposição. Aqui eu tenho uma interrogação. Se eu tenho interrogação, é uma sentença interrogativa. Então, isso aqui não é proposição, ok? Aqui, ele é um soldado operacional.
Lembra que o ele é um pronome pessoal, e o pronome pessoal está definido dentro da lógica como sendo uma sentença aberta. E sentença aberta não é proposição. Sentença aberta. Então, sentença aberta também não traz o conceito do que é proposição. Então, só tem dois itens que não é proposição, apenas o item 1 é o que ele quer como proposição. Então, resposta correta, letra B, apenas 1 é proposição, ok? Questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: das alternativas abaixo, todas são proposição. Ó. Ele afirma, todas são proposição simples, exceto a qual. Então ele quer a que não é proposição. Essa palavra exceto aqui vai dar uma ideia contrária ao que ele afirmou. Ele afirmou das alternativas abaixo, todas são proposição, exceto uma. Aqui, ó, na letra A, João é padeiro. João Padeiro, realmente eu tenho aqui o verbo ligando João ao padeiro, não tem um conectivo, é uma proposição simples como ele afirmou, e realmente aqui está verdade, está correto, é uma proposição. Agora a letra B, Maria joga basquete. Também eu tenho um verbo, eu tenho Maria aqui e eu tenho basquete. Então isso aqui também é um conceito de proposição. É uma declaração que você consegue dar o valor lógico dessa minha proposição. Ou pode ser que seja verdadeiro, ou pode ser que seja falso, tá certo? Na letra C, vá até a saída. Olha só que eu tenho aqui, ó, o verbo vá até a saída. É como se eu estivesse dando uma ordem. Esse verbo aqui, o vá, lembra lá das definições, do conceito daquelas proposições que das sentenças que não é proposição. É a sentença as sentenças interrogativa, as sentenças exclamativa e também as sentenças imperativas. O verbo vá, que ele está conjugado aqui, ele está como sendo um verbo imperativo afirmativo. E lembra lá que as sentenças imperativas não é proposição. Então aqui eu tenho um imperativo. De que verbo? É o verbo ir. O verbo ir está conjugado, vá até a saída, é uma ordem. Então essa daqui realmente não é proposição. Letra C. Analisando as demais, doutorado é a cor do sucesso. Tenho aqui o verbo, tenho aqui o meu sujeito dessa minha proposição e tenho aqui como se fosse o predicado, o predicativo do sujeito dessa minha proposição. Então ela é uma proposição. Partidas de futebol duram 34 minutos. Então também é proposição, certo? Então a única que não é proposição está dentro daqueles conceitos de sentenças que não são proposição. Essa aqui, no caso, é uma sentença que traz o verbo no imperativo, então, portanto, não é proposição. Resposta correta, letra C. Questão de número 5. A questão de número 5 vai trazer o seguinte: se o professor dá aula de raciocínio lógico e faz a revisão do conteúdo, então o professor não dá aula de RLM, ou os alunos serão desclassificados. A quantidade de linhas, o que é que ele quer aqui? A quantidade de linhas da tabela verdade correspondente à proposição acima é igual a. Para você saber e encontrar o valor de linhas da tabela verdade, você tem que saber uma formulazinha básica. O valor de x é igual a 2 elevado a n. E o que é esse n? Esse n é justamente o total de proposições simples que eu tenho nessa minha proposição composta. Aqui é o total de proposição simples. Pronto, eu tenho que encontrar quem são essas minhas proposições. Eu posso chamar aqui, ó, o professor da aula de matemática, de RLM, de P. Eu vou chamar ela aqui de P. Vou colocar aqui, ó, P é representado como professor da aula de RLM. Eu tenho um conectivo aqui, ó, o I, que é a minha conjunção, é representado com o símbolo um chapeuzinho. Tenho aqui, faz revisão do conteúdo. Faz revisão do conteúdo. Eu posso chamar essa minha proposição aqui, ó, de que. Vou chamar ela de que, trazendo ela para cá, ok? De que.
Então, lembrando aqui que é o se então vou ter um conectivo aqui do se então, essa setinha representando o condicional. O professor não dá aula de RLM, então eu tenho essa proposição aqui, ó, o professor não dá aula de RLM. Observa que eu tenho um não, eu tenho aqui uma negação. É a mesma proposição que eu tenho aqui, que eu chamei ela de P, professor dá aula de RLM. Essa parte de cima é idêntica a essa parte de baixo, só com o valor trocado da minha proposição. Se eu chamei ela aqui de P, então se eu estou negando, eu vou chamar ela de não P. Ok? Continuando, tem um conectivo OU aqui, que é a minha disjunção, representado aqui um Vzinho. E eu tenho essa outra parte aqui, ó. Os alunos serão desclassificados. Os alunos serão desclassificados, eu posso chamar de R, essa minha proposição, trazendo para cá. Observa agora quantas proposições simples eu tenho nessa minha proposição composta. Eu tenho um P, tenho um Q, tenho um não P e tenho um R. Mas, professor, esse não P aqui, eu conto ela como sendo outra proposição diferente dessa outra aqui? Não, essa proposição P é a mesma proposição, então diferente aqui eu só tenho três proposições, tenho P, tenho Q e tenho R. Agora é só jogar aqui ó, no valor desse N, trazendo para cá, vou ter X vai ser igual a 2 elevado a quantas proposições simples? 3. Agora é só continha básica, vai ficar o valor de x vai ser igual a 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, o valor de linhas da minha tabela verdade vai ser igual a 8. Resposta correta dessa questão, letra C. Questão de número 6. Questão de número 6 diz o seguinte. Considere que a proposição P é verdadeira. Ele já me disse aqui, ó, já me trouxe o valor de P é verdadeira. E a proposição Q é falsa. Tá aqui, ó, o valor de Q é falsa. Qual das alternativas abaixo é uma proposição composta falsa? Atentar para isso, ó. Ele quer dentro dessas proposições que eu tenho aqui da letra A, B, C, D e E, eu quero aqui tenha o valor lógico dela sendo falsa, ok? Então aqui não tem outro passo do que analisar cada item. Se você se dá muito bem na análise da tabela verdade, fica fácil, fica simples, você vai achar só a falsa e vai embora. Por exemplo, dentro da condicional temos aquela regrazinha que eu disse para vocês, mostrei para você, a setazinha quando indica, você vai para o curso de formação, você chega lá com a sua mochila na costa, tá percebendo lá que está entrando dentro do curso de formação, então a setinha vai indicar o vou fazer faxina. Como é que fica dentro da tabela verdade? O vou fazer faxina fica dessa forma. O condicional só será falso se vier nessa formatação. A primeira proposição, o antecedente verdadeiro, o consequente dela sendo como falsa. Então, quando eu faço a análise dessas duas proposições, do valor de Q e do valor de P, sendo nessa estrutura aqui, eu tenho um valor falso. Observa que eu tenho o seguinte, ó, o valor de P é verdadeira. A questão me disse, o comando da questão me disse, o valor de P é verdadeira, está aqui, ó, substitui o valor de P. O valor de Q, falso, está aqui o valor de Q sendo falso. Está aqui, só fez substituir o valor de Q sendo falso. Qual o valor de verdadeiro se então F? Vou fazer faxina. Então, resposta correta, letra D. Sempre que você for fazer uma análise de tabela verdade, procura principalmente o condicional quando se tratar de falsa, porque só existe uma única possibilidade da condicional ser falso. É quando o antecedente é verdadeiro e quando o consequente é falso, vai dar falso, certo? Analisando aqui as demais, o P ou Q. Lembra que o P ele deu como sendo verdadeira. Vou ter aqui o V, o conectivo OU, tá aqui que é a minha disjunção, e o Q é falso. Dentro da tabela verdade, lembra o que significa esse Vzinho aqui, esse OU? É a disjunção, é a ideia do abobalhado. O abobalhado é aquele cara que se tiver apenas uma verdade, toda a minha junção dessa minha proposição composta ela vai ser o quê? Verdade, ok?
Aqui, ó, eu vou ter o P também é verdade. Verdade por quê, pessoal? Porque ele me disse, ó, no comando da questão, considere P verdadeira e considere Q como sendo falsa. Agora, vou ter o conectivo I, tá aqui meu conectivo I, que é a minha conjunção, e tem uma negação de P. Professor, mas na questão aqui, no comando da questão, ele não trouxe o valor de não que. Lembra da aula de negação de proposições simples? Se eu tenho uma proposição que sendo falsa, a negação da proposição que vai ser o quê? Vai ser verdade. Se eu tenho aqui ó, uma proposição que era falso, que era que, estou negando o valor de que. O que era falso passa a ser verdade. Temos o conectivo E, que é a minha conjunção. Lembra da conjunção do E? É o exigente. Para ser verdade, sempre tem que ter as duas partes da minha proposição como verdadeira. Não admite falsidade no exigente. É a ideia do meu pai e da minha mãe. Sempre que eu vou conversar com meu pai, com a minha mãe, eles são exigentes, então eu tenho que ter a ideia que eu tenho que ter as duas proposições sendo verdadeiras, tá certo? Então aqui é verdade. Aqui, ó, não P é a negação de P. Eu vou lá para P, ó. Eu tenho uma proposição P sendo verdadeira. Qual é a negação da verdadeira de P? Se P é verdade, não P vai ser o quê? Falso. Eu tenho uma ideia aqui do ou. O conectivo ou é esse Vzinho. Tem uma ideia aqui do não que. Aí eu vou lá para o que. Eu sei que é falsa. Se que é falsa, então não que vai ser o que? Verdade. Aí eu vou analisar. É meu abobalhado, é a disjunção. Se eu tenho um pinguinho de verdade, toda essa minha proposição vai ser o que? Verdadeira. Ok? Aqui na última, eu tenho a negação de P. Eu vou lá em P, olho, P é verdadeira. Então a negação de P vai ser o que? Vai ser falso. Pronto. Então aqui é o sim então. E eu tenho o valor de Q. Ó. O valor de Q vai ser o que? Falso. Só colocar. Lembra lá da tabela verdade, da setinha. Só será falso quando o quê? Quando tiver na estrutura vou fazer faxina. Primeiro V de vou, segundo o F aqui do consequente é fazer, consequentemente vai dar resposta aqui, resultado na tabela verdade, como sendo falso, faxina. Aqui não está nessa estrutura, vou fazer faxina, então sobra o que? V, certo? Observa que a letra A verdadeiro, B verdadeiro, C verdadeiro e a letra E também deu verdadeiro. A única que deu resposta como falso, lembrando que ele quer uma proposição composta falsa, é a letra D, tá certo? Questão de número 7. Questão de número 7 diz o seguinte: sobre as tabelas de verdade dos conectivos de conjunção, disjunção inclusiva e condicional, assinala a alternativa correta. Olha só, essa é uma parte mais conceitual da tabela verdade. Temos o seguinte, temos aqui na letra A, as conjunções só serão falsas quando ambos os valores são falsos. Ele pergunta, né? Lembrando que ele quer a alternativa correta. Sempre marca aqui, ó, o comando da questão para não se perder. Então ele quer uma resposta correta dentro das alternativas. Vamos lá analisar. Na letra A, ele afirmou o seguinte, dizendo que as conjunções só serão falsas, ele lá, só serão falsas quando ambos os valores lógicos dessa minha conjunção são falsos. Essa resposta aqui está errada, pessoal. Aqui você precisaria, vou fazer aqui ó, uma tabela verdade da conjunção para você entender o conceito dela. Lembra lá que na tabela verdade, na conjunção, eu posso ter esses valores aqui, ó, com duas proposições, o valor de P e de Q. VVFF, VF, VF. Pronto, eu tenho aqui esses valores aqui da minha tabela verdade. Lembra que é o exigente? No I, na conjunção, que é o chapéuzinho aqui, ó, vou colocar o valor dele aqui, que a gente está analisando o valor do I. Então, o valor do I, o exigente, sempre será verdade quando as duas partes da minha proposição for verdade. Se eu tenho um falso aqui, se eu tenho um falso aqui, se eu tenho um falso aqui, ele é um cara exigente. Então, toda essa minha proposição é o quê? Falsa. Aí diz lá, as conjunções só são falsas quando ambos os valores são falsos. Ele está afirmando essa parte aqui, ó. Só é falso quando esses dois valores aqui, o primeiro e o segundo valor é falso? Não. Observa que eu tenho outras possibilidades.
Tem essa outra possibilidade aqui, ó, de ser falso, com a primeira parte da minha tabela verdade aqui sendo falso, e eu tenho essa outra possibilidade aqui, ó, a segunda parte da tabela verdade também sendo falsa. Então, não só são falsas quando ambos os valores são falsos, existe mais duas possibilidades, tá certo? Isso aqui foi a letra A, vou colocar aqui para não se atrapalhar, letra A. Vou fazer aqui a letra B, ó, a letra B. A letra B diz o seguinte: não existe condicional falso com antecedente verdadeiro. Ele diz o seguinte: não existe condicional falsa com antecedente verdadeiro. Aí temos que analisar também a tabela verdade do condicional. Trazendo para cá, vou fazer aqui a tabela verdade do condicional. Tem um verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Lembra lá do condicional, que é a setinha, que eu vou fazer faxina. A única pessoa dentro da minha tabela verdade que vai ser falsa vai ser o quê? Vai ser essa daqui, ó, na estrutura, vou fazer faxina. O restante vai ser o quê? Verdadeiros, verdadeiros. Aí ele está perguntando lá, não existe condicional falsa com antecedente verdadeiro. Tem aqui, ó, um antecedente verdadeiro, e eu tenho aqui, ó, o resultado dela como sendo falsa. O resultado dela como sendo falsa. Existe ou não existe? Ele está dizendo lá, não existe. Existe sim. Então, por isso, esse item aqui vai estar errado. Porque é a única possibilidade do condicional ser falso é quando o seu antecedente aqui, que é a primeira proposição, for verdadeira. Entendeu? Na letra C. Por isso que deixou a letra B aqui, se não deixou a letra B como sendo a resposta errada. Na letra C, as disjunções são falsas quando algum dos conectivos dos seus valores for falso. Olha só, vou desenhar aqui também para ficar fácil esse entendimento. Na letra C, temos o seguinte, ele está falando da disjunção, tá? Aqui meio a disjunção, lembrando que a disjunção, ó, é aquela ideia do Vzinho, é a ideia do ou, é a ideia do abobalhado. Então, formando aqui a tabela verdade, vou ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Na tabela do ou, lembra o seguinte, é o abobalhado. Se tem um pingo de verdade, ó, isso aqui vai ser verdade, tem um verdade aqui, vai ser verdade, tem um verdade aqui, vai ser verdade. A única possibilidade do ou na disjunção ser falso é quando as duas partes forem falso. O que é que a letra C diz? Ele diz lá, as disjunções são falsas quando algum dos seus valores lógicos for falso. Não. Se eu tenho aqui, ó, o algum, que dá a ideia de pelo menos um, for falso, vai dar a ideia de quê? De verdade. Ó. Se eu tenho aqui o algum valor lógico dessa minha disjunção for falso, vai dar a ideia de quê? De verdade. E ele afirmou aqui, ó, que vai ser falso. As disjunções são falsas quando algum dos seus valores for falso? Não. Se eu tiver aqui valor falso, vai dar verdadeiro. A única possibilidade para ser falso é quando os dois valores da minha disjunção forem falsos. Tá certo? Analisando aqui a letra D, trazendo para cá na letra D. Só há um caso em que as condicionais são verdadeiras. Se você observar, fizemos aqui, ó, na condicional. Observa para condicional, só há, ele só existe, né? Esse há aqui está no sentido de existir. Só há um caso em que as condicionais são verdadeiras. Observa a tabela verdade e verifica que existe 3 possibilidades de ser verdadeira. Isso faz com que o item é errado. Então, a única possibilidade, a resposta correta é a letra E. Analisando aqui a letra E, vamos ver como é que fica. Trazendo para cá, as condicionais serão sempre verdadeiras quando temos o antecedente falso. Observa o seguinte, ele está falando aqui da condicional, trazendo aqui para a tabela da condicional. Vemos o seguinte, ele está dizendo que sempre é verdadeira quando temos um antecedente falso. O que é que quer dizer isso? Observa aqui na tabela do condicional, o antecedente é essa partezinha aqui, ó. As primeiras proposições. Sempre será verdadeira quando o seu antecedente for falso? Correto, verdade. Toda vez que vier dentro do condicional a primeira parte sendo falsa, obrigatoriamente vou ter um resultado como sendo verdade. Vamos pegar questão lá na frente, em outros exercícios, em outras questões, que
vamos ter o valor de um condicional sendo falso. Precisa analisar essa segunda parte? Não. Por quê? Porque independente desse valor aqui, ó, essa minha proposição sempre será verdadeira. Sempre será verdadeira. Independente se vai ser verdade ou falso, esse valor da minha condicional sempre será verdadeiro. Tá certo? Resposta correta, letra E. Questão de número 8. Questão de número 8 diz o seguinte: considere verdadeira a afirmação 1 e falsa a afirmação 2. Então eu vou colocar aqui, ó, já sei que a afirmação 1 é verdadeira, vou colocar um V, e a afirmação 2 é falso. Lembrando, pessoal, que as questões de análise da tabela verdade de raciocínio lógico proposicional, essa parte você tem que ir de acordo com o comando da questão. Vimos questão, a exemplo da questão de número, acredito que já vai ser lá na frente, é uma questão de número, é a próxima, questão número 9. Questão número 9, a gente vai ter que encontrar os valores verdadeiro ou falso, a questão número 9. Já essa questão de número 8, ele pediu, garantiu, e você tem que considerar o que o comando da questão vai te dar. O comando da questão diz que Gabriel é policial militar, sendo verdadeira. Você não sabe quem é Gabriel, você não conhece Gabriel, então ele pede para você considerar. Existe Gabriel que é policial militar? Sim, possivelmente. Não existe Gabriel que não é policial militar? Também, você pode até tentar imaginar, mas o que ele quer, o comando da questão lhe deu, é essa afirmação. Ele afirma que Gabriel é policial militar verdadeira. Acabou-se, não questiona. Vitória é policial civil, o segundo item, é uma afirmação falsa. Acabou-se, vai-se embora. Vamos considerar aquilo que ele diz, né? Com base nas informações apresentadas, assinala a alternativa que contém uma afirmação verdadeira. Só faz sublinhar essa partezinha aqui, ó, que vamos analisar cada item da letra A aqui até a letra E e vamos ver qual dessas alternativas aqui vai ter valor lógico como sendo verdadeiro. Vamos analisar item por item. Vamos lá, olha só, observa que aqui, ó, nessas questões de análise, vamos observar primeiro o conectivo. Percebe-se que a letra A temos o conectivo, ó, se, então, a minha condicional. Então eu já represento aqui de forma de símbolo, para ficar mais fácil entendermos. Primeira parte, Vitória é policial civil. Vitória é policial civil. Observa que Vitória é policial civil, ok, falso. Só faço colocar o valor dela aqui, ó, falso. Só vou tá colocando. A segunda parte, Gabriel não é policial militar. Observa que tem uma negação. Gabriel não é policial militar. Gabriel é policial militar, é verdadeiro, mas eu tenho uma negação. Lembra lá daqueles conceitos de negação. Quando eu tenho uma afirmação aqui sendo verdadeira, a sua negação vai ser o quê? Vai ser falso. Então eu tenho uma estrutura do condicional falso, se então falso, então isso aqui vai ser verdadeiro. Se eu quisesse parar já por aqui, eu poderia parar, como vimos na questão anterior. O seu antecedente é falso. Obrigatoriamente vou ter meu resultado dessa minha condicional sendo verdadeiro. Então, resposta até o momento correta é letra A, que ele pede para considerar, né, uma afirmação verdadeira. Vamos analisar os outros itens. Temos aqui, ó, Gabriel não é policial militar. Eu tenho um conectivo, ó. O conectivo é o I, é a minha conjunção, tá aqui, é meu exigente. Eu olho lá que é uma negação. Eu tenho uma negação, eu vou olhar para Gabriel. Gabriel, ó, é policial militar verdadeiro. Eu quero a negação dessa verdade. Negação dessa verdade vai ser o quê? Falso. Se eu quiser, eu posso parar, porque o I só será verdade quando todas as partes dessa minha proposição composta for verdade. Mas aqui eu já sei que é falso. Mas vamos analisar essa segunda parte, ó. Temos aqui, a Vitória não é policial civil. Observa que eu tenho uma negação. Vou lá na proposição, ó, que tem Vitória é policial civil. É falso. Quero a negação do falso. A negação do falso é verdade. Então, falso e verdade, isso aqui vai ser o quê? Falso, porque é o exigente. O exigente tem que ser ambas proposições aqui verdadeiras. Tá certo? Analisando aqui o item C. Se Vitória não é policial civil,
vou já trazer para cá, é o condicional, trouxe aqui a minha setinha, e diz que Vitória não é policial civil. Observa que tem uma negação. Olho lá para Vitória. Vitória é policial civil, é falso, mas é a negação do falso. Negação do falso vai ser o quê? Verdadeiro. Pronto, tá aqui. Gabriel não é policial militar, também tem uma negação. Ó. Negação de Gabriel. Gabriel é policial militar, é verdadeiro. Negação de verdadeiro vai ser falso, virou aquela minha ideia de que vou fazer faxina. É minha setinha do curso de formação. Se você for aprovado na área policial, você no curso de formação vai fazer faxina, tá certo? Na letra D, Gabriel é policial militar e tem um conectivo aqui, minha conjunção, trago para cá e vou olhar para Gabriel, ó. Gabriel é policial militar. Gabriel, sendo policial militar, ele considerou aqui, ó, sendo verdadeiro. Então eu trago para cá. Não tem negação, tudo bem. Só faço trazer aqui e substituir. Vitória é policial civil, ó. Vitória é policial civil. Vitória está aqui, é policial civil, ele pediu para considerar como sendo falso. Trago para cá. Vou fazer análise agora. O conectivo é o I, é o exigente. Tem uma falsidade aqui, ó. Tem uma parte da proposição que é falsa. Então, dentro da conjunção, não pode ter falso para considerar sendo verdadeiro. Então, essa minha conjunção aqui, a análise dela também é falsa. Tá certo? Analisando essa última, na letra E. Se Gabriel é policial militar, eu vejo aqui que já é o meu condicional, é minha setinha e vou analisar. Se Gabriel é policial militar, lá em cima ele pediu para considerar como sendo verdadeiro. Trago para cá, verdadeiro. Então Vitória é policial civil. Vou analisar Vitória. Vitória está aqui, ó. Vitória é policial civil. Considerou, pediu para considerar como sendo falso. Observa que dentro da condicional é a minha setinha do curso de formação. Vou fazer faxina. Observa que a única possibilidade de ser verdadeira realmente é a alternativa letra A, ok? Questão de número 9. Questão de número 9 diz o seguinte. Analise as proposições abaixo e assinale qual das alternativas abaixo é uma proposição composta verdadeira. Marca isso aqui, ó. Ele pede para analisar as proposições, o item por item, e pede no final a que é verdadeira. Como eu disse na questão anterior, tem questões que já vêm os valores lógicos das proposições. O autor, o elaborador da questão, já pede para você considerar. Considere como sendo a proposição P verdade, considere que a proposição Q falsa. Mas aqui não. Aqui eu preciso fazer análise dessa proposição P e da proposição Q. Eu tenho aqui, ó, P5 é menor que 3. Eu tenho que saber esse conceito básico da matemática elementar, né? A matemática básica. 5, você pergunta para você mesmo, 5 é menor que 3? Não, isso aqui é uma proposição que? Falso. 5 não é menor que 3, 5 é maior que 3. Tenho aqui essa operação, ó, 6 mais 7, 6 mais 7 vai dar 13. Ele pergunta se é maior que 12 menos 5. Quanto é 12 menos 5? 7. 13 é maior do que 7? Ok, verdadeiro. Realmente 13 é maior que 7. A partir de agora, eu vou fazer análise de cada proposição, de cada item. Eu sei que o valor de P é falso, o valor de Q é verdade. Agora é só substituir, ó, em cada alternativa. Fazendo aqui análise, trazendo para cá. Ó, o valor de P é falso. Coloquei aqui o valor de P, sendo falso. Tem um conectivo, sendo o ou, a minha disjunção, e tem um valor de não que. Professor, mas não veio o valor de não que aqui, só veio o valor de que. Mas dentro dos conceitos de negação é só substituir, trocar o valor lógico. Se P aqui é verdadeiro, a negação de que vai ser o que? Falso. Ok. Aí eu vou analisar dentro da minha conjunção, dentro da minha disjunção. Eu tenho aqui, ó, falso ou falso. É aquela ideia do abobalhado. Se eu tenho duas falsidades, o abobalhado não admite falsidade. Se tiver pelo menos uma verdade, considera tudo sendo verdade. Mas aqui, como tudo é falso, então isso aqui é falso, ok? A negação de P, ó. Eu sei que P é falso. A negação de P vai ser o quê? Verdade, ok. Tenho aqui o conectivo I, representado pelo chapeuzinho. E eu tenho o valor de Q. Qual é o valor de Q? O valor de Q é verdade. Observa lá dentro do exigente que eu tenho verdade. Verdade vai ser o quê?
verdade, ele pediu o quê? Alternativa a uma proposição composta sendo verdadeira. Por enquanto aqui a única vai ser a letra B. Analisando as demais, temos que não P. Se P é falso, a negação de falso vai ser o quê? Verdade. Tem o I, que é a conjunção novamente, a negação de que? Se que é falso, a negação, se que é verdade, a negação de que vai ser o quê? Vai ser falso. Isso aqui vai ser igual a... Olha só, temos aqui o exigente. O exigente diz para mim que só será verdade quando as duas partes for verdadeiras. Se eu tenho um pingo de falsidade aqui dentro da conjunção do conectivo E, toda a minha proposição vai ser o quê? Vai ser falsa. Eu tenho aqui, ó, que, vou pegar o valor de que é o V, é verdadeiro o valor de que. A minha condicional, que é a setinha lá do curso de formação. E eu tenho aqui o P. O P é o que? É falso. Tenho aqui, ó. Observa que formou a minha principal informação dentro da tabela do condicional, que é o vou fazer faxina. Só existe essa possibilidade de ser falso. Antecedente verdadeiro, consequente aqui, ó, vai ser falso. Então, a estrutura do condicional sempre será falso quando vier nessa estrutura, tá certo? Aqui, ó, também é um condicional, eu vou analisar o valor de não P, o valor de P é falso, a negação de P vai ser o quê? Verdade, muito bem. Aqui, o valor de que é verdade, o valor de não que vai ser o quê? Só trocar o valor, se era verdade, passa a ser falso na sua negação. Virou a mesma estrutura da letra D. Vou fazer faxina. Então, o valor lógico dessa proposição na letra E também é falso. Observa que temos apenas um item, uma alternativa sendo verdade. Resposta correta, letra B. Ok? Questão de número 10. Questão de número 10, para encerrar, última questão do nosso simulado, vai dizer o seguinte. Considerando as proposições, Ed Marcos é médico, é uma sentença verdadeira. Olha só, muito bom. Você não sabe nem quem é Ed Marcos, mas o bom que o elaborador da questão, a banca considerou, pediu para você considerar Ed Marcos é médico, uma sentença verdadeira. Já Ed Marcos é pediatra, uma sentença falsa. Ele tem duas informações aqui, ó. A primeira parte aqui, vou colocar até de outra cor, vou mudar aqui para vocês observarem. A primeira parte, ele pediu para considerar que Ed Marcos é médico, uma sentença verdadeira. E essa segunda parte aqui, ó, Ed Marcos é pediatra, uma sentença falsa. Agora ele pede, podemos concluir que teremos uma sentença composta verdadeira na alternativa. Sempre lembrando, ó, grife aqui para você não errar. Ele pede para você analisar as sentenças, todas elas, da letra A à letra E, e ver qual é a verdadeira. Vou ter aqui, ó, na letra A, Ed Marcos é médico, portanto, é pediatra. Pessoal, olha só, dentro da análise de tabelas verdade, temos alguns sinônimos para os conectivos. Aqui o portanto, ele vai dar uma ideia de que? De logo. E dentro lá da análise da tabela verdade, o logo é sinônimo do sim então. Vou colocar aqui, ó, é um sinônimo do condicional. Então, nessa letra A, vocês deveriam analisar ela como sendo uma condicional. Vamos fazer a análise da letra A. Na letra A diz o seguinte, ó, Ed Marcos é médico. Eu só vou trazer para cá. Aqui é o condicional, vou trazer para cá. Conectivo é o condicional. Ed Marcos é médico. Aí você vai olhar. Ed Marcos é médico é o que? Ele pediu para ser verdadeira. Eu coloco lá, verdadeira. Portanto, é pediatra. Pediatra é o que? A segunda parte, como sendo falsa. Aí você analisa, que deu condicional, minha setinha do curso de formação, vou fazer faxina, é falso. Ele pede, lembrando que quer uma sentença composta verdadeira. Tá certo? Olha só, aqui ele colocou bem claro mesmo, é o sim, então não tem nenhum problema, é só colocar minha setinha lá do curso de formação, representando o conectivo do condicional. Ed Marcos é médico, eu considerei lá como sendo verdadeira. O elaborador da questão colocou como sendo verdadeira, ok? Ele é pediatra, ele colocou aqui, ó, como sendo falsa. Então ficou a mesma estrutura nessa parte de cima, né? Na alternativa, na letra A. Vou fazer faxina também. Minha setinha, vou ver F, obrigatoriamente vai dar
F, certo? Agora na letra C, temos aqui o portanto também, ó. O portanto vai dar a ideia de logo, também é uma condicional. Ele pediu para considerar, é de Marcos, é médico, tá aqui, ó. Médico é verdadeira. E não é pediatra, é a negação de pediatra. Se pediatra ele pediu para ser falsa, a negação de falsa vai ser o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro na condicional vai ser o quê? Verdadeiro. Só existe uma única maneira de ser falso, é quando vier primeira parte verdadeiro, segunda parte como sendo falso. Então vai ser falso. Nessa aqui não, viu? Verdade, verdade, obrigatoriamente é verdade. Então a resposta correta nessa questão é letra C. Analisando aqui a letra D, olha só o conectivo. Temos aqui o conectivo E. Lembrando que temos duas ideias, por isso que eu vou ter duas proposições. Ele pediu aqui, ó, ele deu na questão, no comando da questão, ele pediu para analisar, né? De Marcos é médico uma sentença verdadeira, de Marcos é pediatra uma sentença falsa. Então eu tenho um conectivo ligando aqui duas proposições. Então eu tenho o I, que é o meu chapéuzinho, médico é verdadeira e pediatra é falsa. No exigente, na conjunção, eu tenho o seguinte: se eu tenho aqui apenas uma falsidade, isso aqui torna toda a minha proposição sendo o que? Falsa. No exigente só será verdade quando as duas partes forem verdadeiras, tá certo? Temos aqui o ou, ó, o conectivo ou, analisando aqui, é meu vizinho, é de Marcos, não é médico. Eu vou lá, observe que médico é uma sentença verdadeira, mas eu quero uma negação dessa minha sentença. Se lá é verdadeira, a negação vai ser o quê? Muito bem, falsa. Pediatra, pediatra, ele já considerou aqui como sendo falsa. Se eu tenho aqui no ou, se eu tenho falso, falso, também vai ser falso. Observa que eu só tenho uma única resposta correta, que é a letra C. Ok, pessoal? Então, espero que tenham acertado todas as 10 questões. Se gostou da resolução, deixe seu like. Nos vemos no próximo encontro.